aí, turma? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, finanças, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que você pode fazer da sua marca o meio de você propagar a mensagem do reino de Deus e levar aí a palavra de Deus através da sua vida. Eu tô com um convidado especial aqui hoje, que daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. E esse podcast tá incrível e tem uma estreia aqui especial que a gente vai falar no podcast hoje, por isso não saia daqui. Vem aqui embaixo, clica aqui nesse botãozinho vermelho, inscrever-se, aonde você vai se inscrever e aperta esse botãozinho do ladinho aí que vai aparecer um sininho para você ser notificado para toda a estreia do Espiritualmente Podcast, tá bom? Então, corre também para nossa comunidade, você que ainda não entrou para nossa comunidade, entra lá para a comunidade Espiritualmente para você ter acesso exclusivo aos nossos especialistas, a conteúdos exclusivos, PDFs, dicas de livros, para você ter interação com os nossos convidados e muitas outras coisas. Lembrando que a comunidade é gratuita e você pode entrar lá sem custo nenhum e ter acesso a todas as informações que nós vamos estar passando lá dentro e todas as novidades, conteúdos exclusivos e muito mais. Então, corre para lá. Muito bem, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, então. Tom Dias é cristão, pai de um lindo casal, casado com a Cibele Santiago, que inclusive é sócia dele, que juntos em 2015 fundaram a Coletivo Emaús, moda urbana com um propósito, uma forma de levar a mensagem de Cristo com estampas que trazem a mensagem positiva do reino, tornando os dias das pessoas mais felizes e dessa forma tocando seus corações e transformando suas vidas. A marca também é engajada nas questões de responsabilidade social e toda camiseta vendida, 30% do lucro vai para missões no Brasil e em outros países do mundo. Nós estamos aqui com Tom Dias. Fala, meu irmão. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado Tom. pelo carinho, viu? Obrigado demais. É uma alegria imensa estar aqui com vocês e tal. E, cara, vamos embora. Vamos aí, vamos conversar, bater papo e vamos deixar fluir aí. Muito bom. Hoje você vai conhecer um pouquinho da história do Tom, você vai entender como é que hoje ele desenvolveu a marca chamada Emaús. E você vai entender como foi esse projeto e essa trajetória desde o início, conhecendo um pouquinho da história do Tom. E você também vai aprender com o Tom hoje como é que você pode fazer da sua marca um meio de você propagar a mensagem do reino de Deus, prosperar e ter qualidade de vida como ele, que tem uma história incrível. Então não sai daí, vamos lá para nossa história de hoje. Quero conhecer um pouquinho mais do Tom. Quem é o Tom? Da onde veio o Tom, sua família, suas origens. Conta um pouquinho da sua trajetória e do seu início. Rapaz, pergunta difícil. É uma pergunta que não tem uma resposta linear, né? Tá. A história nossa nunca vai ter igual eu tava falando pro Igor agora há pouco, né? Parece que a gente faz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não faz nada, né? Se a gente for parar pra pensar mesmo, linearmente falando, eu nasci em 1987, em Ferraz de Vasconcelos, numa família que veio do Nordeste para São Paulo tentar a vida. Estudei, trabalhei, tenho minha família e trabalho com Emaús. Linearmente falando, seria isso. Tá. Mas os nuances que a vida vai propondo para você é que vão te levando a lugares e vão te formando um ser humano cada vez melhor, um ser humano cada vez mais preparado. Por quê? Vamos voltar lá atrás um pouquinho. Em 2003 para 2004, eu descubro com a minha profissão. Um vizinho meu, ele fazia estampas para camiseta e ímãs para geladeira. Nessa época eu tinha uns 16 anos. Lá no fundão da Zona Leste, em Ferraz de Vasconcelos. E eu falei, cara, como é que você faz isso aí? Ele me mostrou, ó, esse aqui é o CorelDRAW, esse aqui é um Photoshop. Você monta isso aqui com isso aqui e tal. Eu tinha já uma noção de computação e tal, e comecei a fuçar aquilo. Desenhar, eu já desenhava, de pivete. Então, já fazia alguma coisa de história em quadrinhos, mangá, qualquer moleque já fazia já na minha época. E aí eu comecei a pegar o traquejo dele, né? O que ele fazia? Ele ia muito pro Brás com uma pasta,
com um portfólio de desenhos, mostrava para as lojas e pegava trabalhos para desenvolver na casa dele em cima dessas marcas. E eu, pô, que legal, vou nesse caminho. E ele me mostrou esse caminho. Fui e comecei. Nisso eu levava uma pasta também e ia seguindo a mesma trajetória. Ou seja, alguém me mostrou o caminho para poder começar essa história. Eu não comecei do nada, né? Papai do Céu colocou, o nome dele é João Paulo, hoje ele vive de construção civil. Ele mostrou esse caminho, né? Eu tenho muito guardado na minha mente as pessoas que foram mostrando caminhos e abrindo portas para mim. Isso é muito importante, porque tipo, não só mostra a sua gratidão eterna, mas mostra também um nível de caráter que você tem em relação a possíveis parcerias futuras do que você está fazendo, mostrando da onde que você está vindo. Nisso eu comecei a trabalhar com ele e tal. Mas na época eu fazia o ensino médio ainda. Era ensino médio e Senai. Eu tava doido para largar o Senai. O curso que eu fui fazer, eletricista de manutenção. Você vai lá para trocar uma lâmpada, hoje eu não troco. Trocar um chuveiro, então, uma resistência. Aprendeu direitinho. Não, aprendi muito. Você esqueça tudo. Aí, mas foi bom eu ter feito um curso Senai, porque lá eu aprendi a escrever nas aulas de redação. Lá eu aprendi como que é realmente uma matemática aplicada, química e tal. Coisas que eu uso hoje, né? E nisso, vamos lá, 2003, 2004. Em 2004 já não tô mais no Senai, tô só fazendo ensino médio à noite. E aí o que eu fazia? Em 2004 foi quando eu aprendi a tomar café. Fala mais sobre essa história. O dia que eu aprendi a tomar café. O dia que eu aprendi a tomar café, se liga. Eu precisava ficar acordado de madrugada, porque na madrugada eu ficava desenhando. E eu estudava das 7 às 11 no ensino médio, escola pública. Quando eu chegava em casa, como minha casa era muito perto da escola, eu já sentava no computador, antes fazia um tanto assim de café, e deixava ali numa garrafa térmica e ia tomando. Quando eu dava fé, era 5, 6 horas da manhã, eu ia tirar um cochilo. Quando era 10, 11 horas da manhã, eu acordava e na época a gente tinha uma impressora. Não era CD, ou não era... Você não mandava as fotos pro WhatsApp das pessoas, não tinha isso. Você imprimia as folhas e levava. Quando era tipo meio-dia, eu ia pro Brás. Apresentava para 3, 4 pessoas. Quando era tipo 5 horas, eu já tinha que voltar para ir pra escola. Então eu comecei a fazer essa rotina meio maluca. É lógico que eu dava cano na escola direto. Direto. Tinha vez que eu chegava em casa, mãe, na boa. O que eu tô indo fazer na escola? Vai pra escola, moleque. Vai pra escola. E aí, o que acontece? Eu percebia que minha veia de empreendedor já tava nessa história. Mas meus pais, eles sempre tiveram... Quando eles vêm do Nordeste pra cá, eles trazem essa raiz do carteira assinada. Do trabalhar... empregado, do trabalhar para os outros. A busca por segurança. A busca pela segurança. Então, o que acontece? Querendo ou não, isso estava também dentro de mim. Então, essa luta, né, do empreendedorismo contra a carteira assinada, ela durou mais ou menos até mês 2009, 2010. Então, o que acontece? Em 2004, enquanto eu estou vendendo minhas artes e tal, eu encontro um estúdio no Bom Retiro que abre as portas para mim e me emprega lá dentro. Eu falei, mãe, arrumei um emprego. Oh, graças a Deus você arrumou um emprego. Que bom que você vai parar com esses desenhos malucos que você faz de madrugada. Eita. Falei, mãe, é para desenhar. Eu não acredito. Você não arrumou um emprego. Aí meu pai falava, isso aí é fantasia, você não vai dar em nada. Tá bom, né? Vamos ver o que vai dar. Já ganhava um dinheirinho na época. Então esse dinheirinho eu já conseguia comprar um tênis e tal, já molecada, né? Já conseguia ter um lanchinho na cantina da escola. Mas olha o B.O. que era. Eu tô em Ferraz de Vasconcelos. Tô indo pro Bom Retiro. Eu tenho que estar no Bom Retiro 8 horas da manhã. O estúdio que me abriu as portas chama Cria Moda, da Sandra e do Daniel.
Me abriram as portas lá, eu entrei lá em 2004, mais ou menos maio de 2004, entrei. Eu tinha que sair de lá às 5 horas para dar tempo de chegar em casa às 6h30, tomar uma ducha, comer uma coisa e ir pra escola. E até 11 horas. Então já tava meio que formatando, tipo, me preparando pra vida que eu já ia levar. Ou seja, Papai do Céu, em todo esse percurso, ele vai dando provas de, ó, você veio até aqui, beleza. Já percebi que você aguentou. Agora, vamos aumentar o nível? Não é que ele tá aumentando o nível de propósito. Ele já sabe que você vai ter que estar aqui. Mas não dá pra você estar aqui dando um pulo. Ele sabe que são degraus até você chegar até aqui. Boa. Então ele já sabe que você tá aqui, ele já viu você aqui, mas ele vai. Então, degrau. Você tá no ensino médio e trabalhando no Bom Retiro? Beleza. Terminou o ensino médio? Aí eu fiquei o quê? 6 meses pensando no que eu vou fazer na minha vida pra dar continuidade ao ensino superior. E trabalhando no Bom Retiro. Eu lembro que nessa época eu comecei a trabalhar até às 6, das 8 às 6. Mas era incrível. Todo dia eu chegava atrasado, 8h30, 9 horas. Primeiro que era muito longe. Segundo que o trem nessa época, acho que até hoje, dava problema no meio do trem. Parecia que tinha congestionamento de trens. Assim. Era trânsito de trem. Eu acho que furava o pneu do trem, alguma coisa do tipo. Não é possível. Diziam que era avaria de trem ou roubava fio, enfim. Quando chovia, então. Quando chove pra você pegar trem, cara, eu acho que é... A turma que pega não, trem sabe bem que, como é que é. Acho que se existe um pedacinho do inferno na Terra, é você pegar o trem em dia de chuva. Tanto pra ir como pra voltar. Principalmente em São Paulo. Nossa. Enfim, aí, beleza. Aí, nessa historinha... Em 2004, no final... Aí eu terminei em 2004 o ensino médio. Em 2005, eu fiquei de janeiro de 2005 até mais ou menos maio de 2005 pensando o que estudar. Se era moda, se era design gráfico, se era arquitetura. Coisas voltadas para aquilo que eu já estava trabalhando. Eu não fiquei vagando muito. Putz, o que será que eu estudo? Não. Eu já fui bem que decidido, porque, putz, eu já tô nesse caminho. Se eu já tô estudando aqui... Se eu já estou trabalhando aqui, ganhando uma graninha aqui, eu vou me especializar para poder abrir o leque e querer entender para poder ganhar mais, elaborar, preparar melhor a minha vida. Beleza, o que eu faço? Aí eu comecei a pesquisar, faculdade de design gráfico. Então é isso que eu vou fazer, tá. Aí eu pesquisei FMU, Belas Artes, Embi Morumbi, Senac. Putz, Embi Morumbi, Senac, Santo Amaro. FMU, Vila Mariana. E a Belas Artes aqui também, Vila Mariana. Falei, vamos lá ver. Mas sabe aquele moleque que é inocente, que não tem noção de nada, de preço, de... Ele só vai, eu só tô indo. Até hoje na minha vida é assim, eu só vou. Eu não pergunto o preço, é tipo Gustavo Lima. Não importa o preço, dá pra parcelar? É tipo isso, até hoje. Aí beleza, aí eu fui nessa tal de faculdade de Belas Artes, eu não sabia o que era uma Vila Mariana. Eu não sabia o que era um bairro classe média, Pra mim era, tipo, tudo meio parecido com Ferraz, centro, de São Paulo. Era tipo, não tinha, sabe, aquele cara sem noção da vida? Era inocente, eu. Né? Não, até hoje, assim. Se você me jogar num lugar chique, falar, mas por que você não tá tomando café nessa xícara? Tá... Não encosta nessa xícara. Ah, então tá, dá pra mim, então que eu tomo. Tipo isso, sabe? Então, tá bom. Por um lado, isso é bom, porque, tipo, você fica meio destemido. Você vai onde... Você se adapta. Você se adapta. Por um lado, isso é ruim, que você fica muito vulnerável. Você cai em qualquer... Se você vacilar, você cai em qualquer história, qualquer conto do vigário. Tem que ser como a Bíblia diz, né? Simples como a pomba, isso. Prudente como a serpente, isso. Né? Eu tenho a impressão que eu sou mais simples como a pomba. Eu preciso aprender com a serpente. Enfim, aí eu fui lá. Aí eles estavam tendo uma prova, na época, na Belas Artes, sobre irmãos Campana. Quem que é Campana, gente? Eu falei, não conheço, desconheço quem é Campana, não faço nem ideia de quem é esses caras. Aí no outro dia eu falo, ó, você passou pra faculdade, pode vir. Eu falei, como assim? Eu acho que eles queriam alguém que, tipo, talvez eu não tivesse noção...
ou só colocaram aquela prova pra saber se eu sabia escrever, né? Eu acho que parece que vestibular serve. Pra saber se o cara tem uma noção do que ele sabe escrever. Pra ele poder fazer uma prova. Pra ele fazer uma prova. Então esse cara sabe escrever, sabe ler. Então tá bom, então entra. Aí beleza. Quando eu entrei, eu tava pagando 900 e alguma coisa por mês. 900 e alguma coisa por mês em 2004. Era... Sei lá, era o quê? Uns 2 pau hoje? Uns 3 pau hoje? E aí, tipo, na época era o Lula presidente, era o primeiro mandato do Lula. Então, na época eu ganhava R$700 por mês. Então, para um salário de hoje, acho que beirava uns 2.000. E aí, meu pai me ajudava, meu chefe me ajudava, o Daniel, e eu colocava todo o dinheiro lá. Não tinha o que fazer. E era interessante que eu estudava na Vila Mariana, trabalhava no Bom Retiro e morava em Ferraz. Olha da onde eu tô pegando a informação. Tipo, eu tô, vamos dizer, sei lá, se fosse Jesus, assim, sei lá, ele sai de Nazaré todo dia, vai pra Jerusalém e volta de jegue, né? Volta de... tudo bem, ele podia ir voando, mas eu saía de Ferraz de trem de manhã, pegando o trem bombar. Hoje eu não faria isso, mas nem que me pagassem 10 mil por mês pra eu fazer isso hoje. É puxado. Não faria. É puxado. Por isso que eu tô te falando, que às vezes o nosso coração, as coisas que a gente faz no passado, e a gente vê, mano, eu fiz isso. Não é possível que eu fiz isso. E aí eu fico vendo as coisas que eu faço hoje, eu fico imaginando, daqui 10 anos eu vou falar, mano, você fez isso? Não, você não fez. Tipo, não só as coisas ruins, mas as coisas muito boas. Eu tava falando pra um amigo meu ontem. Cara, eu tenho a impressão que os meus melhores trabalhos de criação eram de 3, 4 anos atrás. Hoje eu não consigo fazer nada que é bom. As pessoas até gostam e tal, mas só que o tom não entende. Mas enfim, Ferraz, Bom Retiro, 8h30, 9 horas, saía às 6, ia pra Vila Mariana, voltava, de segunda a sexta. Eu dormia acho que 3, 4 horas por noite. Uau. Sábado e domingo era o quê? Eu passava dormindo, hibernando. Era o que tinha, né? Não tinha o que fazer. Então eu fui nessa pegada e olha como foi doido. Nessa época, cara, foi muito bom que eu comecei a entender como que esses caras de Vila Mariana funcionam, como que os alunos de Belas Artes, que é uma faculdade, é uma universidade que vai uma galera de classe média alta, e um cara que vem da periferia, que tá pagando, que não é bolsista, tá... Como que eu trago essa informação? Então eu me dava muito com os caras que, tipo assim, eram criados, não com a mãe, mas eram criados com a empregada doméstica deles. Todos ali tinham empregada doméstica dentro de casa. E pode perceber uma coisa, esses meninos que eram criados com a empregada doméstica dentro de casa, e a mãe trabalhava fora, esses caras, eles tinham uma linguagem muito parecida com a minha. Muito parecida. Por quê? Porque a moça que trabalhava dentro da casa deles eram também de periferia. Então a gente criava conexões com todo mundo. Quando você ia ver, era tudo uma coisa só. E ao mesmo tempo eu tinha informação de arte, de estética, de design, de moda, de arquitetura, de forma indireta. E levando isso pro Bom Retiro, e trabalhando e tal. E a minha cabeça foi expandindo. Até que em 2009, eu penso que eu já sou alguma coisa. Aí que tá o erro. Quando você pensar que você é alguma coisa, e pensa que o compadre Washington tá aqui do seu lado, ó, toda hora. Falando assim pra você, ó. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Quando você pensar que você sabe de alguma coisa, volte pelo menos 100 casinhas que você tá prestes a cair. Nisso, eu pedi e falar, me manda embora, Sandra. Eu quero empreender. Lembra quando eu falei no começo que eu tava querendo empreender e ao mesmo tempo carteira assinada e tal? Eu falei, não, agora eu consigo.
Terminei a faculdade, falei, não, eu vou empreender. E aí eu fui pra dentro de casa, fui montar um estúdio dentro de casa. Com a minha mãe, com meu pai lá dentro, minhas irmãs, tudo. Falei, não, acho que... E aí eu levava amigos pra desenhar comigo em casa e tal, tentando levar aquele modelo que eu fazia no Bom Retiro e Ferraz. Conclusão, deu 6 meses. Não durou. Porque era um clima muito de oba-oba. Eu não tinha uma noção do que era realmente ser empresário, do que ter uma empresa. Pra mim era tipo... Diversão. Uma diversão. Uhum. Eu tava querendo brincar, não tava querendo trabalhar. Nisso eu volto pro mercado. Aí foi bem interessante que eu comecei a trabalhar em agências. A trabalhar em agências de comunicação, publicidade, fiz direção de arte, trabalhei com 3D, arquitetura, música, fotografia, cinema, tudo que você imaginar dessa parte criativa, eu já coloquei a mão e já trabalhei. Tudo. Que da hora. Por isso que eu brinquei, né? Ao mesmo tempo que a gente faz tudo, a gente não faz nada. Porque é tanta informação que a gente faz. E a gente vê um cara falando, eu te ensino a fazer isso. Como assim se ensina? Você não tá ensinando nada. Se eu fizer um curso, se eu abrir um curso desse, eu ganho todos os seus alunos. Que você tá ensinando, você tá mentindo pros caras. E aí eu fui dessa época, mais ou menos 2009 até 2012, nessa história. Então, nesses 3 anos que eu fiquei rodando, eu aprendi muito mais coisa. Até que eu entrei numa empresa chamada Itautec. Na Itautec, o que aconteceu? Lá eu desenvolvi esse lado meu do empreendedor também de forma indireta. É como se Deus me pegasse e colocasse ali, ó. Você vai ficar aqui agora. Fica aí quietinho. Pra você aprender alguma coisa. O que acontece, né? Essa empresa ela foi vendida. Era o braço de tecnologia do Itaú. Eles faziam os ATMs, não sei se você lembra que tinha aqueles computadores, tudo em um só. Sei. Tinha notebook compact também, que eu acho que eles produziam e tal. Bem no início, né? Bem, anos 2000, enfim. E aí acontece, nisso que eu tô lá dentro, eu começo a conviver com pessoas, o Alexandre, o Yuri, o William, uns caras assim que é muito inteligente, mas fora da caixinha. E a gente conversava na hora do almoço sobre o universo, sobre Deus, sobre as coisas, sobre ciência, sobre e sobre contas e faturamento e nota fiscal. Falava, o que é faturamento? O que é nota fiscal? O que é isso? O que é aquilo? Por que dá prejuízo? Mas por que ainda tá aberto? Por quê? E aí eu fui pegando esses traquejos, tal. Eu durei lá 9 meses. Foi uma gestação. Por incrível que pareça. Porque eu sempre tive o perfil muito de agência. De cara que trabalha em agência de design, de comunicação. E lá é um perfil muito empresarial. Tipo, a galera ia muito de camisa, gravata. O máximo da camisa que eu tinha era um Apollo, que eu odiava usar. Eu sempre gostei de camiseta, calça, assim. Então, tipo assim, eu fui com uma camisa uma vez que minha mãe comprou. Minha mãe sempre falava assim, meu sonho é ver você trabalhando na Paulista. Mãe, realizei seu sonho. Aí ela foi me dar uma camisa. Pô. Então, tipo assim, aquela inocência que eu falei da Vila Mariana, eu já percebi de onde veio. 9 meses. Em 2012, o que acontece? Eu vou voltar só 2 anos aqui, porque em 2009, 2010, eu entro numa agência que foi o diferencial assim na minha vida. 2 pessoas. Pastor Eli Moreira e o Samuel Misraí. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Hoje ele tá em Orlando. Mas ele era daqui, ele é nascido em BH e morou muito tempo aqui em São Paulo. Ele coordenava a Igreja Batista do Povo lá. E ele tinha uma agência de comunicação lá também. Então por ali eu fiz várias capas de disco. Fiz capa do Coral Resgate. Fiz algumas capas do pessoal que o Baruch gravava. E tal, por ele. Então foram 2 pessoas muito importantes na minha vida. O Eli Moreira e o Samuel Misraí. Porque eu fui trabalhar na agência do Eli, de comunicação, lá no Jardim Europa em 2009 para 2010. De novo, buscando informação aonde? Numa fonte, numa classe média alta, numa classe, sabe?
e trazendo de novo para a periferia. Então você vê em todo o tempo, eu tô indo nas fontes buscar, mas eu não tô morando nas fontes. Eu tô voltando para minhas origens para poder distribuir de alguma maneira isso para os meus. Tom, como isso funciona para você? Não sei te explicar. Tom, é intencional? Não. Por que não é intencional? Porque se eu pudesse, eu moraria pra cá, pro lado de São Paulo e tal. Mas tem alguma coisa que toda vez que eu saio, eu preciso voltar. Sabe? Eu posso viajar o mundo todo, passar o ano inteiro viajando. Mas no final do ano eu volto. Sabe? Então, Tom, me explica como funciona isso. Não sei te explicar e nem quero explicar isso, nem quero saber como funciona. Eu sei que eu tô indo. Em 2009 para 2010, eu conheço minha namorada, não, minha esposa, Cibele, que ela me salva de um mundo que eu tava perdidaço. Por quê? Tá vendo que uma história da gente não é linear? Ela tem os nuances, mas ela tipo é como se fosse uma série. Ela tá indo e tá voltando o tempo todo. Nessa época, em 2009, 2010, eu cansei de ser crente. Eu falei, mano, quer saber? Esse negócio de ser crente não é pra mim. Não faz sentido. Como foi o seu começo? Eu sempre cresci. Cristo. Eu, dos 5 anos, 4 para 5 anos, até mais ou menos meus 19, 20, era ali dentro de uma redoma religiosa que eu falava, mano, o que eu tô fazendo aqui dentro? Eu gostava muito, a minha formação religiosa, a minha formação espiritual, ela foi muito boa até os meus 19, 20 anos. 19 não, até os meus 18 anos. Porque ali, entre infância e adolescência, eu aprendi o que é ser um servo, o que é obedecer liderança, o que é estar debaixo de uma bênção de alguém. Sabe o que é família, os princípios da vida. Sabe, tudo isso aí eu desenvolvi lá dentro. Mas chega um momento que você fala, cara, qual o fundamento desse cara que não tá deixando o outro cantar na igreja porque ele tem um cabelo grande? Por quê? Por que esse outro que tem a tatuagem não pode pregar? Você começou a questionar. Mas não a pessoa. Sim, mas a liturgia, mas eu tava o formato. Eu tava dentro daquela história e eu começava... E comecei tarde a questionar isso, sabe? Eu acho que eu comecei tarde. E eu comecei a ver aquilo. Peraí, tem alguma coisa de errado. E eu começava a ler Bíblia. E os caras estavam usando o mesmo texto da Bíblia para outro contexto. Aí eu falei, ué, tem alguma coisa de errado. E aí, tipo assim, eu sempre fui muito sozinho. O cara, não sei se o Igor tem essa sensação, mas o criativo, ele tem uma sensação de ser... Ele tem o mundo dele. Ele tem o mundo dele. Então eu tenho o mundo de Tom aqui, sabe? O mundo de Bob. É isso aí. Eu sou muito bem resolvido, sozinho, sabe? Pode parecer que o cara é antipático, não antissocial, que ele não quer conversar com ninguém, é calado, mas não é, porque ele tá ali 360 por hora dentro da cabeça dele. Isso. É uma característica. E ao mesmo tempo eu sou muito da resenha. Eu sou o cara do churrasco, da alegria, tá todo mundo junto e tal, sabe? Mas quando eu quero estar sozinho, mano, eu quero estar sozinho me fechado aqui, ó. Quieto. Silêncio. Então o que acontece? Eu via muito essas informações e eu não tinha muito pra quem conversar. Eu conversava com o outro e tal. Isso foi me esfriando. Não a parte espiritual. Não, mas querendo ou não, esfria. A parte espiritual influencia. Você perde, você enfraquece. Você não pratica, você enfraquece. Aí nisso eu fui conhecendo outras pessoas, fui conhecendo outros lugares. Então eu fui numa história, cara, que eu tava me envolvendo com as pessoas que, mano... E essa questão da faculdade, classe média, Vila Mariana... Cara, foi tudo influenciando. Paulista, essa turma toda que você foi se envolvendo. Aí você começou a comparar. Poxa, da onde eu saí, onde eu tava, as pessoas com quem eu me relacionava, a redoma lá, a forma como as pessoas me lideravam na igreja. E agora o Tom indo por um caminho de empreender, de andar com pessoas diferentes... Você acha que foi esse o momento que te influenciou? Tenho total certeza.
Porque essa influência, essa ingerência aí, ela não é direta. Ela é totalmente indireta. É passivo. Ela é passiva, ela não vem como um prato de lasanha que te colocam na mesa. Ela vem com os ingredientes pra você montar a lasanha. Uhum. Entendeu? Vai vindo dos pedaços. É, tipo, Tom, pega aquele queijo ali pra mim. Aí você vai inocentemente pega. Pega aquele presunto ali. Uhum. Tom, pega aquela carne. Quando você vai ver, você já tá mergulhado na história. E Já foi isso que aconteceu com foi você. isso que eu- E aí foi aonde você tomou a decisão de Não, aí. quero mais nada. Não é nem isso. Aí um belo dia eu tava em casa. Falo, mano, não posso viver essa vida não, cara. E aí a Cibele, o que aconteceu? A Cibele que me salvou desse mundo aí, cara. Porque acontece? Eu já tinha conversado com ela em 2009, mas aí acabou não acontecendo nada. E o Orkut, nessa época, ele tava indo embora. E o Facebook tava começando a aparecer nessa época. Falando assim, parece que eu sou tão velho, né, cara? Você tem a minha idade, pô. 35, eu tô com 36. então. Mas falando assim que o tempo tá tão rápido A que gente parece... tá velho, Tom. Não, mas não. Aceita, Tom. Não, eu tenho 20 anos. Espiritualmente falando, né, irmão? Não, eu tenho 20 anos. Você pode ser um menino na fé, mas... Meu corpinho é de 15, pô. 15 mais 70... Falando em corpinho, o Tom tá lá na internet, 15. só vai, hein? 15 mais 75, né? Crossfit. Quantos quilos você já mandou embora? 20 quilos. 20 quilos já foi pro raio que o parto, 20 quilos. Sim, hein? Mas aí vem lesão também, né? Tem que ficar esperto com lesão. Tem que cuidar com as lesões. Eu sei bem como é que é. Dor é... Mas faz parte da Faz vida parte. de todo atleta. Faz parte. Lesão, dor. E é No difícil. pain, no gain, né? E é difícil lidar com a ansiedade no meio da lesão. É muito. Porque você quer descontar... Por exemplo, eu gosto de comer. Vai na comida. E gosto de cozinhar. Eita, meu E Deus. se eu não tô treinando, se eu não tô focado... Quer saber? Vamos comer, depois eu vejo. Total, mano. É. Parece que esse cara é colado comigo. E aí, moço? E aí a Cibele chegou na troca do Orkut com o Facebook aí e você ela, tinha dado banana pra ela, vida cristã. Aí ela falou... Aí eu falei, oi, tudo bem? Do nada. Você sabe quando você encontra a pessoa do nada e começa a conversar? Mas você tava desviado? Nessa época? Tava, meio que tava. Não queria mais saber de igreja, de Deus, de Bíblia, de nada. Não, mais ou menos. Sabe aquele Raimundo? Um pé na igreja, outro no mundo? Eu tava meio assim, Tá. sabe? Mas aí, tipo, não era frio nem quente. Eu ia ser vomitado. Fato. Aí eu falei, e aí? Oi, tudo bem e tal? Aí, vamos conversar e tal. Tipo, vai ser mais uma na minha vida, né? Tipo, vai ser mais uma diversão. Eu espero que seja uma diversão na vida dela também. Aí quando eu encontrei com ela e comecei a conversar, eu percebi, pô, tem alguma coisa diferente. Acho que pode rolar alguma coisa diferente aqui. Parece que não, mas a gente começou a namorar no dia 6 de abril de 2010. Que é aniversário do meu pai. E passaram 2 anos. E a gente casou no dia 7 de abril de 2012. Eu queria casar no dia 6, mas na época, o dia 6 caiu numa sexta. Por isso que a gente casou no dia 7. No dia 12. Quando ela entra na minha vida em 2010, e eu tô nessa agência de comunicação que é do Eli, a minha vida muda. Eu consigo começar a juntar dinheiro. Eu consigo voltar para a igreja. Eu toco teclado, né? Voltar a tocar o teclado com o pessoal e tal. E aí nessa mesma época, de 2011 para 2012, eu saio do Eli, vou para Itautec, que nem eu te falei, fico 9 meses lá. E em 2012, quando a gente já tá casado, esses 9 meses que eu saí da Itautec, eu tô morando já com ela, já casado, na nossa casinha nova. Olha! E aí que começa o Emaús, nessa história. Então o Emaús começa por causa da Gisele. Não é Cibele. Cibele. Todo mundo começa. Desculpa. É Gisele. Desculpa, Cibele. Não, chama ela de Gisele, de Cecília. A Cecília é complicado. De Gisele pra Cibele, tudo bem. Agora, Não. de Gisele pra Cecília. Cecília. Tem gente que chama ela de Cecília. Mas aí a Cecília, olha, já falou Cecília também. O marido errar, aí é complicado. Quem é Cecília? Quem é Cecília? Aí, eu induzindo o outro ao erro, né? meu Deus. Misericórdia. Aí, em 2012, tá eu casado e tal, a gente já tem a Melissa, tal. Isso era mais ou menos 2012 não, 2013.
2012 eu tava ainda montando minha casa. 2013 mais ou menos, o Emaús nasce em 2013, não em 2012. Porque eu sou mandado embora e tal. E aí eu vou querendo trabalhar em casa novamente. Lembra que eu falei em 2009? Eu falei, tentou e não deu. Eu vou retomar o projeto. E Papai do Céu fala bem assim pra mim. Vamos tocar o Emaús. Como assim vamos tocar o Emaús? Eu quero que você toque o Emaús. Por quê? Porque em 2010, quando eu tava na agência do Eli, tinha um missionário lá chamado Lucas. E esse cara hoje tá em Mongólia. E ele falou pra mim assim, Tom, a vida é muito mais que estudar, trabalhar, viver e tal. E aí nisso eu fiz umas camisetas. Isso foi, a gente falou numa sexta. Eu fui pro Brás, peguei umas camisetas, eu já tinha um desenho, levei num amigo, no mesmo instante ele estampou. Na segunda-feira eu deixei com ele, mano, vê aí, deve ser pra você vender. Você faz um dinheiro, devolve o custo pra gente produzir mais. E ali começou o Emaús. Como surgiu o nome Emaús? Boa pergunta, até hoje eu não sei. Boa pergunta. Por que Emaús? O porquê, tudo bem. Mas eu acho que eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu escutava muito, nessa época, em 2007, 2006, eu estudava muito Santa Geração, né, que é o pastor Antônio Cirilo. Ele tem clássicos, né? Enche esse lugar, Poderoso Deus, enfim. E ele tinha uma frase muito forte em uma das músicas, faz meu coração arder, assim como os discípulos no caminho de Emaús, faz meu coração arder. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, de sempre, né? E eu fui procurar entender o que é o Emaús. Por que Emaús? Acontece, tinham dois caras lá, o Cleopas e o amigo dele, isso é o Lucas escrevendo, né? Você sabe que o Lucas, ele era um médico, então ele não conviveu com Jesus. Ele foi ouvindo as resenhas dos povos lá e escrevendo o que ele ouvia. E aí ele escreveu sobre esses caras que vinham de Emaús e conviveram um tempo com Jesus. Então esses caras viram provavelmente Jesus multiplicar pão e peixe, viram Jesus curar cego, viram Jesus curar surdo, transformar, sei lá, pão em pedra, pedra em pão, viram tudo. E provavelmente esses dois caras viram Jesus falar, eu vou morrer, mas ao terceiro dia fica ligado que eu vou ressuscitar. Aí eles viram também, se esconderam no dia que Jesus morreu, porque todo mundo se escondeu. Aí passou quinta, sexta, sábado. E aí eles ficaram... Não, eles ficaram escondidos. Ficaram falando, e aí, mano, será que não vai esperar o homem ressuscitar? Será que ele vai ressuscitar mesmo? E aí eles ficaram um olhando pro outro, aquele clima triste, né, na cidade. Tava todo mundo luto, meio amuado, né? E tal. O que será que vai acontecer daqui pra frente e tal? Aí deu domingo de manhã. Eles estavam em outra... Eles estavam em Jerusalém, mas eles estavam em outra quebrada. Eles não estavam perto dos 12, né? Aí as meninas, as Maria, tinham ido ver lá o túmulo vazio, meio que 5, 6 horas da manhã pra limpar o corpo, sei lá. Quando viram, a tumba tava aberta. Mas não tinha o zap de novo pra mandar a foto pro grupo. Aí aconteceu. Foram lá e falaram pros o criativo 12. Entrando aqui em ação, pessoal. É, triste, mano. A cabeça nossa é isso aí. Vai. Aí nisso o que acontece? Os caras foram lá. Olha o machismo, né? O machismo existia de Miriam, que ressuscitou. Foram até os 12. Isso, o Cleopas e o amigo dele tá em outra fita, já tá em... Nem tá sabendo o que tá acontecendo. Não, o corpo tá vazio, o túmulo tá vazio, apareceu um cara lá gigante com asa falando que ele não tá mais aqui. Que? Vocês estão mentindo? Então vamos lá. Aí foram lá, viram. Nisso os dois, numa história paralela, eles estão assim, mano, vambora. Esse Jesus não vai ressuscitar. Pelo menos na Emaús a gente tem a nossa família, nosso pai, nossa mãe. Lá tem a nossa casinha, vambora. Então vamos. Vamos voltar. Você tem ideia, Emaús de Jerusalém é uns 11 quilômetros de caminhada. E eles foram caminhando. E era um vale, né? O caminho é descendo. E eles foram embora. Nisso que eles estão indo embora, do nada aparece um cara. O horário eu acho que era mais ou menos 11h30 da manhã. Do nada aparece um cara perto deles. E esse cara, mano, que vocês estão cabisbaixo aí? O que aconteceu? Quem que morreu?
Aí ele fala, mas você tá louco? Você não tá sabendo o que tá acontecendo? Tem um cara aí que falava que esses dois caras, eles estavam tão tristes, tão angustiados, que eles pareciam que era como se eles tivessem tomado um fora da mulher. Então eles foram falando mal de Jesus o caminho todo. Esse Jesus é um picareta, Jesus um safado, eu não quero mais esse Jesus na minha vida. Esse Jesus acabou com a minha vida. Ele disse que ia ressuscitar. Disse que ia ressuscitar, não ressuscitou nada. Aí o cara no meio deles, mano, falou, é mesmo? Caramba. Você está bruxão mesmo, é? Caramba. Mas aí não tinha os profetas lá que falaram que ele ia ressuscitar, ele mesmo não falou que ia ressuscitar. Mas cadê ele? Não ressuscitou até agora. Era muito costume dos caras sentar e ter uma resenha, né? Pra comer e tal. Aí quando chegaram na entrada da cidade, eles pararam pra comer macarrão, sei lá, alguma coisa assim, um pão com azeite e tal. E aí sentou o Cleopas ali, sentou o amigo dele aqui, e esse cara sentou meio que no meio da história. E aí o Cleopas falou pra ele, agradece aí, já que você vem no caminho todo aí, falando bem desse Jesus, aí agradece aí. Ele pegou o pão, levantou, graças te dou. Quando ele rasgou o pão, pum, desapareceu. Era Jesus, o caminho todinho. E os olhos dele se abriram. E os olhos dele abriram só no final. E aí o Cleopas entrou em choque, olhou pro outro e falou, mano, não era Jesus o caminho todo e nós veio falando mal dele o caminho todo, irmão. Falando mal na cara do homem. Na cara do homem, vamos voltar pra Jerusalém. Então, na nossa vida é a mesma coisa. A gente pensa que Deus nunca tá do nosso lado. E ele sempre tá do nosso lado. É louco que eles dizem assim, né? Ele esteve o tempo todo conosco e o nosso coração não ardia. Tá vendo? E aí, a vida do crente hoje não só do crente, mas de qualquer pessoa, quando a gente se vê diante de qualquer processo que a gente tá vivendo, diante de um aperto de leve, pergunta, Deus, cadê você? Cadê? Deus, eu tô sozinho nessa. E ele tava ali. Ele tá ali o tempo todo. Calma, filho, você não vai morrer. Eu tô aqui do seu lado. A gente tem que pedir pro nosso coração arder, né? Você vai passar pelo perrengue, se passar pelo fogo, você não vai se queimar não, filho. Você não vai afogar não, eu tô com você. E mesmo se afogar, na real, você tá aqui comigo. Isso aí é só estender a minha mão. Um corpo terrestre pra você locomover aí. Então a função do Emaús é essa. Quando o missionário que tá lá na outra ponta, e às vezes ele pensa, putz, a igreja me abandonou, o pessoal lá que falava que ia ofertar na minha vida, todo mundo sumiu, e ele vai fazer uma compra no mercado, e ele passa o cartão e fala, será que vai passar alguma coisa? Nossa, passou. Putz, é o rasgar do pão. Quando o missionário precisa de algum recurso e ele tá orando a Deus e de repente cai um pix na conta dele, é o rasgar do pão. Quando o missionário tá orando por alguém e uma pessoa converte ali onde ele precisa fazer um trabalho, é o rasgar do pão. Isso na vida do missionário, que foi abençoado pela compra da pessoa, do cara. Quando o cara põe... Não me explica como isso funciona, que eu também não sei te responder. Mas quando o cara veste uma camisa do Emaús, quando ele se veste no espelho, parece que ele vestiu uma armadura. Ele sente um negócio. Eu vou ter que vestir essa camisa aí, gente. Não, então tá resolvido. Olha aí, rapaz. Tá resolvido o seu problema. Vou vestir a armadura. Olha quando aí. você veste isso aí, Olha aí, gente. Rapaz, que lindo, cara. Olha. Olha aí, gente. Dá uma olhada na arte do homem. Pera aí. Olha aqui. Que isso? Que é isso, Brasil? Quando você... Dá uma olhada nisso. Pronto. Olha aí. Quando você veste isso aqui, qualquer um pode fazer, C&A, Renner, Riachuelo. Qualquer um faz camiseta. Mas é impressionante, quando a gente põe energia nisso aqui, põe amor nisso aqui, põe aquilo que a gente carrega nisso aqui, isso transborda na vida das pessoas de um jeito que você não tem noção. E quando a gente
passa isso aqui. Ah, Tom, eu não quero ter uma camiseta de Emaús, eu quero ter uma camiseta com a minha marca. Quando eu vou e passo esse conhecimento para as pessoas, ó, você pode comprar em tal lugar, pode fazer em tal lugar, vem comigo que eu te ajudo, que eu te mostro o caminho para você fazer. E ela leva esse conhecimento, ela leva essa energia, esse fogo com ela. A igreja às vezes quer fazer umas camisetas com Emaús, pode fazer. Já fiz muito. Quando eles vestem, falam, nossa, Tom, eu tava com a camiseta, assim assado, escrito Cristo. E, Tom, quando eu ia fazer uma arte aí, já ouvi testemunho do cara que atraía a mulher dele, olhou pro espelho e tava com a camisa, ele desistiu. O cara quer se matar, tava com a camisa, desistiu. Sabe, testemunho de pessoas que ele tava no trem, a pessoa que olhou pra ele, começou a olhar pra ele, começou a chorar, converteu ali no trem. Olha que da hora. Então, isso é 2 testemunhos que eu tô falando de, tipo assim, de milhares de camisetas que a gente já mandou pro Brasil e pro mundo todo. A gente nem sabe onde a gente tá plantando. Não sabe. Mas se uma semente der 30, 60, 100, suave, deu certo. Mas eu não tô importando onde eu tô plantando. Tô jogando semente. Onde elas vão cair. Então, quando Deus me chama para fazer essa história em 2013, ela já existia. Mas eu, teimoso, quero fazer o quê? Meu estúdio de design gráfico. E aí eu vou e quebro de novo. Mas eu quebro feio dessa vez. Porque a gente vai transicionar para o segundo governo da Dilma em 2014 para 2015. Então, em 2014, a gente vai ter a Copa do Mundo. Em 2014, eu conheço um cara que muda a minha vida. Eu costumo dizer que a minha vida até esse cara é uma, e a minha vida depois desse cara é outra. O nome desse cara chama Amaury Calimã. Existe o Tom até o Amaury Calimã, e existe o Tom pós-Amaury Calimã. Tipo a CDC, antes de Cristo, depois de Cristo, é tipo antes a AA e DA. Antes da Amaury, depois da Amaury. Pra quem não conhece, dá um Google aí, coloca Amaury Calimã, pra vocês entenderem quem é esse cara. Esse cara hoje é tipo meu pai, assim. Meu pai morreu tem 4 anos. 4 anos? É. E antes dele morrer, com o Amaury eu criei um... O Amaury, pra você ter ideia, eu criei um nível de relacionamento com ele tão profundo. Eu vejo esse cara uma vez a cada 15 dias hoje. Mas quando eu vejo, parece que eu tô vendo ele todo dia. O que acontece? Em 2014, eu conheço a marca dele, que se chama King 55. E eu ainda não tava fazendo os produtos de Emaús, eu tava ainda com o meu estúdio. E aí eu começo a trabalhar, tipo, prestar serviço pra ele, criar site, criar newsletter, criar imagens para Instagram, Facebook, esse tipo de coisa. E eu eu indico a Cibele para trabalhar lá dentro. E a Regina, que é a esposa dele, chama ela para trabalhar lá. Isso a Melissa já ia fazer 1 ano. Isso, já ia fazer 1 ano. Ou seja, já dava para ela entrar na creche. Pra Cibele meio que começar a se virar também. Pra justamente ela não enferrujar, não ficar parada. A Cibele já tinha graduação, pós-graduação, caramba, então ela não podia ficar parada, senão ela ia enferrujar. Nisso ela entra ali dentro e ela começa a entender tudo que é de e-commerce. Mas eu não tinha noção nenhuma, eu não tô vendo isso aqui. Eu tô vendo isso aqui. Entende? Que Deus vai preparando a gente no meio dos processos para coisas maiores na nossa vida e a gente não consegue entender. Mano, então vive o processo. Presta atenção. Para de reclamar do processo que você tá vivendo na sua vida e vive o processo. Agradeça a Deus pelo processo que você tá vivendo. Agradeça porque o copo ainda tem água para beber, porque você não ia nem ter copo para beber água. Para de ficar reclamando. Agradece pelo que você tem. Não fica reclamando pelo que você não tem. Enfim. Aí, o que acontece? Chega o 2014, ano da Copa. Eu tô lá montando o site pra ele, tô lá trabalhando lá dentro.
tal, tô indo 1, 2 vezes por semana lá dentro e começo a criar um relacionamento com ele. Mas era um relacionamento tipo assim, de prestador de serviço, contratante contratado, era tipo isso. E foi aprofundando a história, foi aprofundando e tal. Chega 2015, o que acontece? Eu falo, Mauro, eu vou alugar um espaço para alugar um estúdio para mim. Como o Emaús vai nascer aqui? O Emaús ele vai nascer, o CNPJ do Emaús vai nascer em 2013 para 14. 2013 para 14, quando a Cibele já saiu lá do Amaury, da King, ela ficou questão de 9 meses lá também. Ela volta a trabalhar comigo para me ajudar no estúdio. E o que eu falo para ela, ó, vamos abrir o CNPJ no seu nome, porque eu ainda tenho parcela do seguro-desemprego para receber da Itautec, que eu não tinha nem mexido. Então eu vou pegar esse dinheirinho aqui. Se abre no seu já era o pra dinheiro. Pra não perder, se eu vou abrir. E foi exatamente por isso. E foi a melhor coisa ter aberto no nome dela, porque hoje a gente consegue ter outra empresa aqui no meu nome e tal, enfim. E aí, beleza. Abri o nome dela e tal e começamos a trabalhar. Mas eu queria duelar. Eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu queria prestar serviço de design pros outros e cuidar de marca. Conclusão, eu tinha o site, tinha tudo. O Emaús em 2015, quando eu realmente ele vai nascer, mais ou menos ali em maio, junho de 2015, ele chega a ter no Instagram, chega a 500 pessoas, 600 pessoas, seguidores. Em outubro, ele chega a ter 1.000 pessoas. Uhum. Mas é em setembro de 2015 que o Emaús ele vai nascer realmente. Por quê? Eu falei pra você, em 2014 eu tô trabalhando prestação de serviço, 2015 eu decido alugar um estúdio. Final da Copa de 2014, Alemanha campeã. Entramos em 2015. A crise se agrava no Brasil. Uhum. E eu decido alugar uma sala. Eita. Eu só tô indo. Entende a impulsividade do cara inocente, aonde ele não tem o traquejo? Para os negócios, pro business. Tá vendo? Ao mesmo tempo que é bom você só ir, mas você tem que cercar de pessoas que te protegem. Que tem o caminho das pedras, tem que um já caminho trilharam, que que já já sabem. Que vão te aconselhar. Salomão não foi besta escrever aquilo, né? No multidão dos conselhos tá sabedoria. Ele não foi. E aí, beleza. Nisso, o que eu tô fazendo? Eu tô aqui, faço essa história, jogo aqui o ano todinho de 2015, de janeiro, de mais ou menos março, até setembro, batendo 20 mil negativo no Itaú, 20 mil negativo no Itaú. Eita, poxa. E não conseguia voltar. Engraçado que minha filha nunca faltou fralda pra ela nessa época, nunca faltou Danone, nunca faltou leite. E Cibele de quebra engravida do Matheus. Com 20 mil negativo no Itaú. A minha vida, tá entendendo? Então os processos da a vida do empreendedor brasileiro. Mas tipo, eu não tava triste, não tava desesperado por isso. Eu tava triste. Eu tava triste porque, tipo, eu tinha uma sensação que a minha vida era uma vida, tipo, putz, de fracasso. Eu tinha a sensação do fracassado. Tanto é que é setembro de 2015, eu tô lá negativado no Itaú de novo. Eu lembro como fosse ontem. Eu tô aqui do lado da mesa e Cibele tá ali. E eu choro copiosamente. Se você não me ajudar, nós vai quebrar. Eu vou ter que voltar pro mercado. E ela grávida do Matheus. E Deus falava, e eu falava pra Deus, Deus, o que eu faço? O que eu faço? Eu já tinha um pequeno estoque do Emaús. Desse tamanho assim. Nada a ver com aquele vídeo que eu te mandei. Nossa, se eu te mostro esse estoque do Emaús e tipo... De antes. Nossa, às vezes dá vontade de eu chorar. Porque, mano... Não, é verdade. Bate até uma emoção, cara. Porque eu tinha espaço de estoque em 2015. Você viu aquele monte de quadrado, né? Aham. Eu acho que eu tinha no estoque do Emaús
completo, assim, acho que eu tinha 2 quadrados daquele. Caraca. Completo, assim. Quando a gente tá falando quadrado, gente, a gente tá falando daquelas prateleiras de Era estoque, tipo os assim, quadradinhos. E a gente tá falando uma parede cheia. Ele tá falando de 2 quadradinhos só. Eu É tinha... aqueles nichos que você tem na sala de casa, Isso, quadradinho. e aquela parede, cara, que eu te mostrei hoje. Não sei se dá É pra... uma parede com quantos quadradinhos daqueles lá, mais ou menos? Ah, mano, acho que tem uns 30, 40. Hoje. De 2 pra 40. Cara, é engraçado, né? Porque você dá... Agora me deu uma metanoia aqui, velho. Me deu uma brisa aqui. Uma chave virou aqui. Uma chave virou, mano. Porque eu tava aqui, cara. Caramba, agora... Até minha cabeça explodiu agora. Aí acontece, eu tava... E Deus falava, eu vou te sustentar. Eu vou cuidar de você. Mas a gente só acredita naquilo que a gente vê. A gente não consegue levar a nossa mente... É muito Tomé, né? Pra acreditar no que Papai do Céu tá falando pra gente no nosso coração. Aí, beleza. Aí eu falei, eu volto. Eu vou voltar pra Emaús, só vou fazer Emaús, só vou fazer isso. Me ajuda. Então tá, então você vai fazer o seguinte. Você vai sair daquele escritório, você vai voltar pra sua casa com tudo que você trouxe, com tudo, vai voltar pra cá. E a gente vai começar uma história nova. Depois dessa conversa com a sua esposa. Isso, mas não foi ela falando, isso foi Deus falando Foi Deus comigo. falando com você. Impressionante que isso foi numa sexta. Na segunda, o site já existia. Já existia lá no topo lá o número do telefone, que até hoje eu tenho, que é o 34257199. Esse telefone já tinha tudo. Tal. Era loja, já tava. Eu vendia um pedido por mês nessa época. Por quê? Porque eu não queria tocar o Emaús. Eu queria A agência. a agência. E eu já tinha 1000 pessoas no Instagram, já tinha, tipo, a estampa do Davi carregando a cabeça do Golias, já tinha nessa época. A do Jesus e o Leão, que foi um clássico do Emaús, muito tempo, já tinha nessa época. E aí, o que acontece? Na segunda liga, um casal, 2 casais, né, falam, eu tô aqui na Conde de Sarzedas e quero saber onde que é a loja do Emaús. Eu falei, como assim? Pra quem não sabe, a Conde de Sarzedas é a chamada Rua dos Crentes. Rua dos Crentes em São Paulo, né? Até antes da pandemia, até um pouco antes da pandemia, era uma rua muito procurada, né? Muita gente ia lá. Hoje tá acabado essa rua, não tem mais nada. Infelizmente. E aí acontece, eles iam lá e perguntavam da minha loja lá. Olha a visão que as pessoas já tinham da marca do Emaús naquela época. Vai em ter na Rua dos 2015. Crentes. Não, mas olha, e não é só isso, eles já tem uma loja física perto da Estação da Sé, central, em São Paulo, aqui do lado Eles da onde viam eu coisas tô. que você não tinha visto ainda. Cara, não tenho. Mas vem aqui em casa. Eu tô aqui, aonde? Em Ferraz de Vasconcelos. A minha vida, cara, por incrível que pareça, ela tá me levando toda hora pra Ferraz. Ela tá me levando toda hora pra minha raiz ali. Pra eu levar alguma mensagem pra aquele povo. Sabe o Jonas, quando ele quer ir pra outro lugar e Deus tá mandando ele pra outro? Eu tô querendo sair pra outro lugar, mas Deus fala, não, cara. Só vai pra buscar a informação e volta pra cá. Urgente. Esse povo precisa da tua mensagem. E é daqui pro mundo. O mundo vai conhecer Ferraz por sua causa. Uau. Eu até tenho uma camiseta que quando a gente tiver a loja em Londres ou em Paris, a gente vai fazer assim, em português, né? Emaús, Ferraz de Vasconcelos, onde os meninos viram homem mais cedo. Boa. Qual a tradução em inglês? Vai dar um Google aí que você vai saber. Mas é em português. Se vira aí. Aí, cara, enfim. E aí esses casal foram em casa. Por incrível que pareça. Eles levaram 16 camisetas. Uau. Do pequeno estoque que eu já tinha. Dos 2 nichinhos lá. Ali a cabeça, por que Deus eu não te obedeci antes? Por que Deus? Por que eu não... Foi o processo que você decidiu passar. Você quis passar por isso. Eu tenho um processo para a sua vida. Você tá passando por esse processo. Eu tenho uma maneira de te conduzir. Ao mesmo tempo, você tem o teu querer, a tua saciedade, aquilo que você quer fazer. Se você não consegue criar um paralelo daquilo que você quer com aquilo que eu quero, você vai sofrer um pouco mais do que você sofreria, sabe? Nós temos sonhos, mas Papai do Céu tem outros sonhos pra gente, talvez.
Se a gente não alinha o nosso sonho com o sonho do Papai do Céu, dá ruim. Aí a frustração, tristeza, depressão, aí a peste toda. Uhum. Quando eu entendi que meu propósito, a minha vida na Terra só faz sentido se eu cumpro o meu propósito em Deus, esqueça tudo. Deus, o que eu tenho que fazer? Quando você entendeu que Nesse a Emaús momento. era o seu propósito? Nesse momento, na queda, na quebra, na tristeza, na dor. Quando eu chorei pra Sibeli e falei, olha, não dá mais pra andar. Nós estávamos devendo 20 mil pro Itaú, foi mais, que na verdade foi 60, porque foi 20 e voltava pro 10, 5 voltava pro 20. Então nessa época foi 60. E quem me ajudou muito nessa época foi minha mãe, vendendo pano de prato e cortina. Olha que louco. E ela me emprestou uma graninha, consegui sair do negativo, paguei ela, terminei de pagar ela em 2018, 18, paguei ela em 2018. E aí acontece, em 2015, tem um evento chamado Rock no Vale, em Arujá. A gente levou uns painéis impossíveis de levar, assim. Montamos uns painéis de ferro. Começou a Com participar de madeira eventos. de pallet, mas não era que só o evento. Ali a galera que foi levou uma ararinha, levou um negocinho. Eu falei, mano, nós vamos pra arrebentar. A loucura, sabe o 880? O vai. O vai, mas o vai com força, Aham. o vai intenso. Eu levei frigobar, eu levei cafeteira. Então o cara ia na minha loja, eu levei banqueta. O cara ia na minha loja, No stand eu seu servia lá. café pra ele, sabe? Excelência. Eu servia, o cara via minha loja e falava, nossa, por que esse stand tá tão diferente dos outros? E aí, eu tinha 1000 pessoas no Instagram, mil e pouquinha. E aí, olha outro momento que a minha cabeça explode. Nesse outro momento, as pessoas estão indo lá, pô, irmãos tá aí, irmãos tá aqui, irmãos, conheço irmãos, de onde você é Rio, de onde você é BH, de onde você é Curitiba. Mas eu não conheço ninguém, nada de vocês. A gente tem um sentimento muito bairrista, tá ligado? A gente não entende aonde a internet tá levando a gente. A gente não tem noção. Ela tem um alcance Não tem monstruoso. noção, não tem. Não tem limite, Não né, tem cara? limite. E aí nisso eu falei, aí a cabeça explodiu pela segunda vez. Em 16, 2000, foi dando de braçada. Eu lembro que eu ia, pegava a bicicleta, tava mais magrinho, tava com 110 quilos, 112 quilos, jiu-jitsu afiadinho e tal, treinava fácil, musculação, tudo. O Matheus nasceu em março de 2016. Então, esses nuances, assim, foram acontecendo. Então, a Sibeli não teve resguardo. Ela trabalhou, o resguardo dela foi com o Matheus aqui no Canguru. Tem foto disso aí no Instagram. Depois eu te mando essas imagens. Não sei se dá pra colocar, pra você ver esse... A Sibeli trabalhando com o Matheus aqui... e trabalhando aqui, sabe? A gente montando as caixinhas de correio, sabe, essa época do Emaús, eu acho que pra mim, assim, foi uma época muito... Como posso te dizer? Foi muito importante, né? Não, ela foi muito... Nenhuma das épocas deixou de ser. Mas eu acho que essa época, tipo 2016, 17, até mais ou menos 18, elas foram muito românticas, elas foram muito apaixonantes, porque eu tava, tipo... Era como se eu conhecesse coisas novas o tempo todo, sabe? Uhum. Chega um momento que você amadurece a relação, meio que agora, de 21, 22, que você tem que continuar tendo esse sentimento, mas o sentimento que predomina é uma responsabilidade que você tem com as outras famílias, com os missionários que você sustenta, que você banca, com a família que está lá dentro, que trabalha, com o produto que você tem que entregar, com a venda que você tem que fazer. Então a empresa que é só Vai gerando um vínculo maior, né? uma florzinha no jardim no começo, ela vira uma floresta que você tem que ter uma responsabilidade E uma maior. coisa é cuidar de uma florzinha, outra coisa é cuidar de uma floresta. Você entendeu? Então hoje, assim, eu tenho minhas paixões? Tenho. A loja física que a gente tá montando nova, ninguém nunca viu nada igual. É arte, tecnologia. Vai vir coisas assim que a gente vai falar, mano, esses caras é louco, esses caras é doido.
sabe? Em Ferraz de Vasconcelos. E aí fui passando, 2016 nadando de braçada, 17. Em 17, minha casa já virou uma zona de guerra. Porque é rolo de tecido de um lado. Minha casa é pequenininha, minha casa é do tamanho do... Tá vendo aí a turma que diz aí que quer romantizar esse negócio de não misture trabalho com família. Tá doido? Isso aí não existe, não. Não existe. Eu sempre falei pra Sibeli, nossa vida é uma coisa só. É. A nossa família e o Emaús é uma coisa só. É. Se a gente focar em levantar Propósito não o tem como- Emaús amanhã, depois vai levantar a nossa família. Aham. Então aí, nossa casa era a camiseta de um lado que chegava de fornecedor, rolo de tecido. Então a gente contava, conferia. Aí a Melissa brincava, o Matheus brincava no meio das camisetas. Sabe, então era uma época assim, que era uma época romântica da... A Emaús fazia parte da família. E a Não, família fazia parte da Emaús. até hoje. Era uma coisa só. Até hoje, sim. E eu lembro nessa época que eu comecei a engordar muito. Porque eu só queria trabalhar. Então eu esqueci de treinar, esqueci de cuidar de mim. E tipo, uma academia na frente de casa, assim, pra você ter ideia. Esqueci de cuidar de mim, só queria trabalhar, desenhar, pintar. E eu fui engordando, a tireoide estourada, sabe? Não queria saber de nada, assim, relaxado de um jeito. E o Emaús bombando. E se eu pudesse voltar atrás desse tempo... O que você diria para as pessoas que elas, diante de um momento onde elas estão vendo as coisas dando certo, elas não conseguem ter esse equilíbrio? Você percebeu que precisava de um equilíbrio? Eu percebi, mas só que eu não... Não é que eu não tinha forças, eu não queria. Não queria. Eu não queria. Ah. Eu queria viver aquilo que eu tava vivendo. Eu tenho na minha cabeça uma situação do hiperfoco. O hiperfoco, ele é muito bom, mas também ele é muito ruim. Se eu tô com você, eu vou com você pro céu, pro inferno, pra onde você for. É dizer sim pra uma coisa e não pra todas as outras. E vamos nessa. Eu tô com você. Se eu não tô com você, esqueça de mim. Não tô com você. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Então, por exemplo, eu entrei... Eu vou falar um pouco desse processo que eu tô agora de saúde, mental, física e tudo. Tá. Eu cheguei no momento que eu bati 142 quilos de novo, porque eu já tinha na pandemia, eu tava vendo que eu tava numa situação gravíssima de peso, colesterol alto e tal, e fui tentar. Mas eu também não consegui. Em determinada parte do meu treino, em 2022, no começo de 2022, final de 2021, 2022, começou a me dar dor na coluna, dor no ombro, dor no joelho. Então essas dores todas, elas foram me desanimando, gerando ansiedade, e é tudo aquilo que eu consegui ganhar de saúde, de força e tal, de vigor, eu fui perdendo. Eu fui engordando tudo de novo. Mas o treino de musculação nunca parei. Eu sempre ia 2, 3 vezes na semana, mas fazia um treino bem mediano, só para falar que eu fui. A partir do momento que agora, em outubro de 2022, mais ou menos setembro, outubro de 2022, eu falo, não posso viver desse jeito. Se eu não cuidar da minha saúde agora, eu não vou durar 10, 20 anos para cuidar dos meus filhos, da empresa, dos funcionários. Emaús dando certo e a saúde dando errado. Dando errado. Então o que eu tenho que fazer? O Emaús, de alguma maneira, ele precisa andar com as próprias pernas. Eu preciso criar uma equipe bacana para eu poder ter tempo para eu poder cuidar desse outro CNPJ aqui. Boa. Do CPF, né? Então, exatamente. Mas só que acontece, eu falei, esse CPF aqui, ele precisa ser uma empresa. Boa. Eu só fui tomar consciência de quem eu sou a partir do momento que eu percebi que eu gero retorno financeiro para um monte de gente. Boa. E para mim mesmo. Eu tenho um monte de ideia bacana. Um monte. Mas assim, gordinho, não vai me cancelar. Gente de gordofobia, de feiofobia. Dá um tempo aí. Vocês vão entender o que eu tô falando. Mas os caras dão moral. Eu tô falando um barato pra você aqui. Os caras dão moral pra um cara que tem uma aparência zoada. O cara vai subir no palco, ele não sobe
Ele não é um gordo. Ninguém dá moral pra um cara que é esforçado. Gordão, balofão. Ninguém dá. Ah, você tá sendo gordofóbico? Qual é o meu tamanho, parça? Eu bati quase 150 quilos. Eu sei o que é ser gordo. Não dão moral. O cara vai dar moral pra um cara que fala tudo errado. Eu tenho meu linguajar de falar porque eu tenho um jeito aqui autêntico pra caramba. Boa. Mas isso. se não é pra falar assim, se é pra falar de outra maneira, eu sei. Eu tô numa reunião, eu sei a palavra que eu tenho que direcionar aqui. Uhum. Mas eu tô num podcast que eu tô falando a minha linguagem, o meu ser. A minha autenticidade, ela tem que ser real pro cara que tá assistindo essa história, pra ele entender a minha verdade e pra ele sentir que aquilo que eu tô falando, pô, esse cara é de verdade. Entende? Então eu falei, eu preciso cuidar da minha saúde, preciso cuidar da minha aparência, preciso cuidar dos meus dentes. Meus dentes é tudo torto. Se eu vou dar um sorriso, putz, vai queimar a câmera. Entendeu? E eu preciso cuidar de tudo isso. Então, eu fui tomar consciência disso tarde, setembro de 2022. Bom. Com o Emaús já acontecendo, com a gente fazendo transição, o mundo todo já enviando para o mundo todo. E aí eu caí nessa história. Nisso daí eu falei, cara, eu vou começar a me cuidar de verdade. Aí eu fui de cabeça. Aí eu comecei a falar, Jimmy, vamos treinar. Jimmy é o coach lá no nosso CrossFit. Vamos treinar. Peguei firme. Começou a fazer CrossFit agora? Não, eu já vinha fazendo. Já vinha. Mas antes era só musculação. Isso, já vinha fazendo. Em 21 para 22, eu já vinha fazendo. Só que em 22, quando começou a dar dor em joelho, em ombro, em coluna... Não era o suficiente. Eu parei porque eu tava percebendo que os treinos intensos tava me machucando e eu não tava fazendo um trabalho de fortalecimento. De resistência para poder segurar um treino. Então hoje eu comecei a fazer um treino de CrossFit hoje. De setembro de 2000 até o final, foi adaptações, foram exercícios adaptativos até eu chegar agora. O quanto que você acha que é importante na vida de um empreendedor cuidar da sua saúde física, fazer exercício físico, 80%. manter atividade? 80%. 80%. 80%. Não é nem 50%, não. Ele precisa... Porque que acontece? O nosso ser, você sabe muito bem disso, não é só o corpo, não é só a alma ou mente, não é só o espírito. O nosso corpo é o carro para carregar toda essa história. A nossa mente é repleta de ideias boas. Mas se a gente não tiver um corpo bacana, um shape legal, não acompanha. Uma lata legal, ninguém vai parar para te ouvir. O cara vai parar para te ouvir porque ele sabe que você faz uma roupa legal e tal. E aí ele, vou sugar desse cara. Mas ele também não vai te entregar nada em troca. Mas para haver uma troca, você tem que ter alguma coisa para oferecer. Se o teu espírito não está conectado no caminho verdade e vida, você não tem nada para oferecer também para esse cara. Você não tem a visão além do alcance, você não consegue prever o que vai acontecer, você não consegue falar pro cara, para você fazer isso, para você fazer aquilo, você tem que tomar... E quando você está cuidando do seu corpo, querendo ou não, você está cuidando da sua mente e do seu espírito. Do templo do Espírito Santo. Você está cuidando. O lugar onde Deus habita, quer habitar. Deus não quer morar numa favela, bicho. Deus quer morar num lugar bonito. Nada contra a favela física. É que eu tenho medo, às vezes, de falar as coisas. Não me corta, não, mano. Não me corta, não. A não ser por ele, mas eu não tenho medo de ser cancelado, não. Não, relaxa. Porque eu venho de lá. Você fala com propriedade. Eu venho de lá. Eu sei de onde eu vim. Mas Deus não quer morar debaixo de um barraco sujo, não. Deus quer morar... Ele pode ser um barraco, mas... Pode ser o seu início, né? Faz uma alvenaria. Não dá pra fazer uma laje? Faz um telhadinho. Evolua a sua mente. Pode melhorar. Evolua o seu corpo, evolua o seu espírito. Evolua-se, sabe? Então, assim, Deus quer morar num lugar bacana. Quando eu olho no espelho e falo, mano, você não tá bacana. Deus não moraria assim num lugar. Ah, então você tá falando que Deus não mora num gordo. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando pra você cuidar do corpo que Deus te deu. Porque esse corpo não é seu, é ele deu pra você viver aqui na Terra. Quando ele soprou, o ar que tá aí, morando aí dentro, não é que você surgiu do nada.
esse sopro é dele. Quando ele coloca o espírito dele pra viver dentro de você, mano, ele quer que você cuide bem dessa carcaça. Se você não cuida bem dessa carcaça, se você não cuidar bem do seu corpo, mano, você não vai cuidar de nada bem ao redor da sua vida. Nada. Tua vida vai ser relaxada, as suas coisas que você faz vai ser relaxada. Você pode ver uma coisa. O cara que tá com treino em dia, ele veste um saco de lixo, ele sai bonito na rua. Se ele cuida bem do corpo dele, da aparência dele, de tudo que ele faz, tudo ao redor dele que ele cuida bem. A vida dele pode ser um lixo, mas ele cuida. E pessoas que cuidam bem de coisas, Deus coloca pra cuidar de mais coisas. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Você tá entendendo? Então nessa eu entrei pra poder cuidar dessa história do meu corpo, pra poder entender e fazer com que as pessoas elas vão dando mais credibilidade pra aquilo que eu tô falando. Só isso. As pessoas têm que tomar cuidado para que elas não venham gastar a saúde delas para fazer dinheiro e depois ter que gastar dinheiro para ter saúde. Isso. Porque muitas vezes a pessoa tá gastando a saúde para ter dinheiro, mas no final das contas ela vai ter que gastar todo o dinheiro que ela ganhou, que ela conquistou, para ter saúde de novo, que ela perdeu no meio do caminho. E você percebeu isso há tempo. Porque ainda você tem muito tempo pela frente, tá com 35 anos, e a sua família, seus filhos, seus funcionários, existe toda existe todo uma equipe, existe um grupo de pessoas, família, funcionários, enfim, sócios, equipe, pessoas que precisam do Tom bem. Isso. Com saúde, com disposição, com energia, para você poder produzir mais, para você ter mais criatividade, porque quando você tem mais saúde, você tem mais criatividade, para você poder dormir melhor, porque quando você dorme bem, você tem mais disposição, mais energia, mais qualidade de vida. Quando você dorme bem, se alimenta bem, pratica exercícios, você vive mais. É sobre longevidade, né? Não é nem sobre uma questão estética apenas, mas é sobre longevidade, é sobre viver mais, viver melhor, poder brincar com os filhos, né? Porque às vezes a pessoa acima do peso, ela não consegue nem brincar com os filhos direito, então ela tem dinheiro, mas ela não consegue aproveitar a vida por causa disso, né? A gente vive uma geração hoje de autoaceitação, né? Não, você tem que se aceitar como é. A gente teve recentemente aqui até o Brás, que é um terapeuta, ele estava falando sobre isso, de uma moça que era um ícone, né, dessa mensagem, né, dessa ideologia da autoaceitação, que ela morreu jovem, porque ela estava acima do peso, colesterol, então assim, a diabetes e todas as outras doenças que podem vir, doenças cardíacas. Então não é sobre a pessoa ser uma pessoa negativada porque ela está acima do peso, e não é o sobrepeso. Se o sobrepeso não prejudicasse a saúde da pessoa, show! O problema é que aquilo ali vai levar a pessoa pro túmulo. E até que ponto a gente aceitar algo que está levando a gente à morte faz sentido, né? Que é o que você estava querendo passar aqui, né? E a mesma coisa que você falou a respeito da favela, da comunidade. Não é sobre a favela e a comunidade, mas é sobre a possibilidade da pessoa ir mais longe. Quantas pessoas a gente conhece que saiu da comunidade, se tornaram grandes empresários? Eu estava conversando esses dias com uma pessoa que eu conheci, e a gente estava falando acerca do Rick Chester, por exemplo, que ele era um vendedor de água, começou a vender água lá no Rio de Janeiro. O Flávio Augusto encontrou ele vendendo água, ele começou a dar dica de como que você empreende vendendo água. O cara foi parar na Universidade de Harvard nos Estados Unidos, morando na favela e na comunidade. Então, o limite para quando você abre a sua mente e você entende o plano divino para sua vida, é você mesmo que coloca. Então, se você quiser, você pode ir para lugares aonde você nunca imaginou que você poderia estar. Que é o que está acontecendo com o Tony e com o Emaús hoje. O grande lance que eu acho ruim nessa história toda é romantizar a desgraça e a tristeza dos outros. Por exemplo, na época que eu estudava na Belas Artes, tinha muito playboy, muito filhinho de papai lá dentro, que ficava falando, eu sou favela. Mas eles nunca pisaram, nunca levaram uma cesta básica, não levaram. E o cara que mora dentro de uma comunidade, que sai de manhã para ir trabalhar cedo, ele fala, eu moro aqui, mas eu quero mudar
a minha casa, mudar o meu jeito, mudar a minha estrutura. Não quero que ninguém fique romantizando isso aqui, porque não tem romantismo. Não existe romantismo. Os caras romantizam e saem em novela e tal, mas não existe. Romantizar gordura visceral, romantizar diabetes, romantizar ser quem você é, esquece. Isso aí só leva a pessoa... É aquilo que eu tô te falando, a gente tá vivendo um momento em que ser cancelado e romantizar coisas que vão prejudicar as pessoas, lugares que podem prejudicar as pessoas, tá tudo ok, mas não tá, mano. Uhum. Não tá. Às vezes a pessoa, às vezes o cara que mora dentro de um lugar, de uma periferia, ele quer mudar de vida, ele quer mudar o lugar que ele mora, mas só que ele, só por ele, ele não tem forças. E às vezes ele vai chamar amigos ali da região, da onde ele mora, pra querer mudar, e os caras não querem. Vão acabar fortalecendo ele a se manter naquela realidade de vida. Realidade. Aceita que é isso que Deus tem pra você. Essa é a realidade. Você nasceu não pobre, você vai continuar pobre, você não pode mudar. Não tem oportunidade nas escolas, não tem oportunidade de emprego, a vida é difícil. E é uma crença que vai limitando a pessoa. É uma realidade que acaba... Mas isso não, a gente vai morrer, nossos netos vão morrer, bis, tri, neto vai morrer e vai... Se a gente conseguir mudar uma pessoa, uma mentalidade, uma criança, assim, uma criança que a gente conseguir mudar, seja ela um gordinho que decidiu parar de comer batata frita, ou uma menina que mora numa quebrada e fala, não, eu vou virar astronauta e vou estudar e vou trabalhar na NASA, e daqui 15, 20 anos você vê ela embarcando para os Estados Unidos. Você fala, mano, eu coloquei uma semente na mente dessa pessoa. Você vê o gordinho, você vê daqui 15, 20 anos Mr. Olímpia. Ou num palco, ou numa competição de luta. Putz, sabe assim, então, isso para qualquer área. O cara médico, o cara... Crianças, se a gente trabalhar a mente das crianças para que elas sejam adultos mais fortes, a gente sim vai ter feito um bom papel aqui na Terra. Mas se a gente abraçar essas ideias de que esses caras falam de ideologia de gênero, cancelamento, romantização de tudo, de todos, sabe? Eu sinceramente... A gente vai ser a voz que clama no deserto, sabe? E aí você falou, né? Pô, quantos por cento? Hoje, pra mim, é 80%. Mas esses 80%, quando você tá cuidando do seu ser, do seu corpo, você não tá cuidando só do seu, da sua carne, do seu corpo. Eu falei, eu tenho um problema de hipotireoidismo. Eu tenho que tomar um hormônio de manhã, em jejum, todo dia, T3, T4, todo dia. Regular. Pra que ela funcione. Pra fazer funcionar. Mas quem gosta? Ninguém gosta disso. Nós não nascemos pra ficar tomando remédio. Eu tenho que saber o que comer e o que não comer. E aí você vai nessa história, e aí você tem que cuidar do corpo. Quando você tá cuidando do corpo, você tá cuidando do corpo, da mente, do espírito, de tudo. Nós tivemos um médico aqui que ele falou o seguinte, ele disse assim, você é o que você come. Também acho. Você é amanhã o que você é hoje o que comeu ontem. E você vai ser amanhã o que você decidir comer hoje. E faz todo sentido, porque isso serve não só para alimentação, mas isso serve também para mentalidade. Sim. Que aí entra o conceito de saúde e de ambiência, né? De entender que você tem um começo, mas o seu final vai ser determinado pelas decisões que você tomar. Então, as decisões que você tomar hoje vai influenciar os resultados que você vai ter amanhã. Total. Então, quem você quer ser amanhã passa pelas decisões que você vai tomar hoje. E eu acredito que essa é a mensagem que a Emaús tem passado. É isso. Por meio dos seus desenhos, né? Você passa essas mensagens todas que você vive na sua vida, que você viveu. Como é que é esse processo criativo de você trazer esses desenhos, essas mensagens que você traz aí? Eu preciso muitas vezes contextualizar algumas coisas. Tem algumas coisas que são clássicos mesmo, por exemplo, algumas estampas como essa série que é o Deus Responde com Fogo.
ela é um clássico mesmo. Isso aqui é a ideia do Elias e tendo encontro com os profetas de Baal. Quando ele desce o fogo do céu. Aí nesse encontro o Papai do Céu foi lá e deu um oi pra eles, né? Então, e que oi, né? Deu o cartão de visita. 400 foram pro churrasco. Deu o cartão de visita. Essa história é bem engraçada, né, cara? Que ele fala, joga água aí, e cava um buraco aí pra poder pôr mais água. E é engraçado que essa história é muito legal que ele fala de purificação do templo, né? Purifica o lugar onde você vai oferecer a sua oferta, né? Por mais que o lugar seja podre, seja imundo, se purifique antes de oferecer alguma coisa para Deus. E aí, enfim, hoje a gente tem feito bastante coisas contextualizadas. Por exemplo, tem um desenho que a gente vai lançar agora, que é sobre a água virando vinho. João 2. Isso. E aí, o que acontece? A gente fez um desenho chamado Folha de Caná, como se fosse a capa de um jornal. E aí o desenho é como Jesus transformando a água no vinho. E aí o título da mensagem é bem tipo sensacionalista. Agora a água vira vinho? E aí, aí vem um texto, como se fosse o João escrevendo. Então, em Caná, tal, teve uma festa assim assado e tal. O texto geral. E no final é o repórter João que escreve. Então, que da hora. A gente tenta contextualizar as estampas. Por exemplo, tem uma estampa chamada Favela, nossa, que é uma cruz em forma de barracos, e as janelas desses barracos, elas têm respingado tinta vermelha, né? Como se ela tivesse pintada, manchada de vermelho. Então ali mostram 3 momentos. Tem um momento do Moisés, quando ele fala, passa o sangue no batente das portas, para que haja proteção aí na sua casa, porque o anjo da morte vai vir e vai levar o mais velho, o filho mais velho. O segundo momento as favelas, elas estão em formato de cruz, a principal. Jesus morre numa favela. Aliás, morre numa favela. Jesus morre numa cruz, que é de madeira. E os barracos, a maioria, é tudo feito de madeira. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, quem Deus leva? Leva o irmão mais velho, para que os irmãos mais novos possam ter vida. E o terceiro momento por mais que a gente pense que não tem esperança para a periferia, sempre vai haver esperança. Eu sou parte dessa esperança. Eu sou fruto dessa esperança. Eu saí da onde eu saí para estudar numa faculdade como Belas Artes, para eu trabalhar em lugares como Jardim Europa, Jardins, Bom Retiro, Morumbi, Brooklyn, Centro, e levar essa informação de volta, para trabalhar em Pinheiros, conviver com esse cara que é o Amaury, que eu chamo ele de pai hoje, e levar essa informação toda lá pra minha quebrada, eu sou essa esperança. Eu entendi que eu tô Você é parte da solução e não do problema. Você tá entendendo? Quando ele fala o cristão, que é o pequeno Cristo, eu sou esse cara. Entende? Eu carrego essa mensagem. Quando aquela música assim, eu amo a mensagem da cruz até morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu não quero saber se eu vou conseguir trocar minha cruz por uma coroa. Eu quero saber de carregar minha cruz agora. Eu só quero saber amanhã ou depois, quando eu for entregar minha cruz, eu não quero saber da coroa. Jesus, vem cá, me dá um abraço. Serve o bom e fiel. Dá um abraço. Não precisa falar nada, mano. Depois do abraço, falei, aí, mano, qual vai ser? Vou pro inferno, vou pro céu, sou um bode, sou uma ovelha. Fala logo que eu preciso tomar um rumo da minha vida e acelerado. Me dá um café antes aqui, Gabriel, por favor. Sabe, assim. Então, porque eu não tô me importando com o céu, com glória, com nada. Eu tô me importando em cumprir o propósito que Deus me deu aqui. Aqui. O agora.
O amanhã, mano, eu morrendo... Tá nas mãos dele. Esqueça. Viver é lucro, morrer é Cristo. Você tá entendendo? Então pra onde eu for, fui, velho. Não tem pra onde eu correr. Eu preciso focar nisso. Em setembro de 2015, de setembro de 2015 até a hora que ele falar, parou, eu tô nessa. Uhum. Construindo loja, ensinando gente, moldando pessoa, construindo minha família, dando o melhor pra eles, abençoando missionário, evangelizando, cuidando de vida e indo. É isso. Essa é a sua inspiração para as criações que você faz nas suas camisas? Mas a inspiração é eu respirar todo dia. Eu respirar já tá sendo uma inspiração. Eu ver você já tá sendo uma inspiração. Uhum. Eu te ouvir já tá sendo uma inspiração. Eu tomar um café com você já tá sendo. Eu tocar nas coisas já tá sendo inspiração. Por que eu tô te falando isso? Porque Deus tá em tudo, tá em todos. A manifestação dele é uma coisa, mas ele está em tudo. Ele está no teu olhar, ele está no ar, ele está... Quando eu estou respirando o sopro dele dentro de mim. Quando eu estou mandando para fora, eu estou mandando para fora coisas que... As palavras, quando a gente fala as palavras sem poder, minhas palavras saem daqui, mas elas, por elas estar gravadas, elas vão ecoar pela eternidade. Uhum. Mas minhas palavras são como ondas que elas vão ecoando pelo universo até sei lá onde. Então a minha inspiração, quando a gente fala de inspiração, me inspiro em pessoas, me inspiro em lugares, e isso é o que faz seu Emaús ser o que ele é. Não é uma religião que a gente fala sobre a gente conectar o nosso espírito com o espírito dele. Qual o segredo que você acha que constrói o sucesso da marca Emaús hoje? O segredo é simples. É a parte mais simples de todo. É o dar. Eu percebo que quanto mais eu dou, mais eu tenho. A camiseta por si só, como eu falei, qualquer um faz. Mas quando eu vendo essa camiseta e entrego parte dela para quem não tem nada, para missionário que está se lascando pelo mundo aí, precisando de ajuda, esse é o maior segredo. Pra você ter ideia, no ano passado foram um pouco mais de 100 mil reais que a gente doou para projetos e amigos que estão em missão. Esse ano a gente quer dar pelo menos uns 150. Então eu sei que quanto mais eu dou, mais eu tenho para dar. Esse aí, cara, assim, se o Emaús não tivesse esse propósito, era melhor nem existir. Era melhor fazer outra coisa, sei lá. Porque nós principalmente focamos em qualidade, focamos em... Aliás, focar em qualidade e atendimento, em oferecer coisas boas para as pessoas, isso é o mínimo, né? É obrigação. Uhum. O propósito, quando a gente entrega propósito para as pessoas que não têm, ou até mesmo para as pessoas que têm, é sim o que a gente quer fazer. E quando o Coletivo Emaús ele entendeu que ele deveria começar a ajudar nessas missões e começar a suprir essa demanda? Ele já nasceu assim, ele nasceu com essa história. Em 2012, 2013, lá quando eu tô conversando com o Lucas, ele já nasceu desse jeito. Quando eu pego lá 30 camisas lá e estampo e eu falo pra ele se virar pra ele vender, ele me devolve pra eu poder fazer mais, já começou ali. Uhum. Então quando chegou em setembro de 2015, já dali já virou, já era essa história. Entendeu? Eu acho, deixa eu ver se tá escrito aqui no tag essa história. Na etiqueta tem a história de como começou. Não, aqui ela vai falar um pouco mais sobre a camiseta. Se liga, ó. Sou uma das melhores coisas que aconteceu com você. Muito prazer, meu nome é Emaús. Vim de muito longe fazer parte da sua vida. Me trate com carinho, me lave com cuidado. Não coma macarrão perto de mim. O risco de me sujar com molho é iminente. Se um dia você não quiser mais ficar comigo, sempre vai ter alguém que queira. E mais uma vez, muito obrigado por ser parte da sua vida. Isso é como se fosse uma carta da camiseta para a pessoa. Uhum.
Então, assim, a gente faz com que as coisas que a gente entrega, elas tenham vida, elas tenham propósito, elas tenham energia, elas falem, elas criam sentimentos. Pra você ter ideia, as camisetas que eu mais gosto do Emaús são as mais surradas que eu tenho, que eu uso no dia a dia. É que aqui eu tenho que pôr uma camiseta nova, bonitona, né? Pra poder pôr na câmera. Aparecer bem na câmera. Aparecer bem. Foto. Mas as que eu mais gosto são... As que eu mais estou bem são as mais surradas. Aquela que eu já amassei, já... Elas têm uma história. Tem. Já passou... Quando veste a armadura, é a armadura de guerra lá de trás. É a armadura mesmo. Assim. Ai, cara, tá muito bom esse podcast. Tom, o que você diria para esses empreendedores que estão começando e estão nesses desafios de passar por tudo aquilo que você já passou? São empreendedores cristãos também, têm o desejo de propagar a mensagem do reino, têm o desejo também de ajudar a obra missionária, as missões e suprir aí essa demanda da obra de Deus nessa terra. O que você diria para essas pessoas que estão começando, enfrentando todos esses desafios, passando por tudo aquilo que você já passou? Quais seus conselhos para essas pessoas? Eu acho que eu tenho dois conselhos assim que são primordiais e o resto ela vai descobrir a partir desses dois. Primeiro conselho que eu daria, assim, que eu tenho, eu vou falar de coisas que eu vivo, tá? Não adianta eu falar coisas que só por falar. Primeira coisa é obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, quando ele fala pra todo mundo. Ah, não consigo ouvir Deus, balela. Se o espírito dele tá soprado em você, se ele soprou, se aqui dentro tem ar, você tá ouvindo ele. E todo mundo consegue ouvir ele. A gente pode se fazer de surdo, mas a gente consegue. Obedeça a Deus, obedeça aquilo que ele te chamou pra você fazer. Seja em qualquer área de trabalho, espiritual, relacionamento com pessoas, seja o que for. Ah, Deus não quer que eu me relacione com tal pessoa, com tal amigo, então não relacione. Deus quer que eu trabalhe com isso aqui, então vai procurar desenvolver, trabalhar com isso. Deus quer que eu estude muito mais essa área aqui. Deus quer que eu me aplique no ministério, então vai se aplicar. Deus quer que eu estude, sei lá, odontologia, então vai estudar, porque ele vai dar caminhos. Obedeça a Deus. Quando você entender que obedecer a Deus é a sua vida, você vai entender o segundo conselho, que é descobrir qual é o seu propósito aqui na Terra. O seu propósito aqui na Terra está totalmente ligado à sua obediência a Deus. Se você não obedece, não tem como você saber o que você precisa fazer aqui nessa Terra. E aí as outras coisas são consequências dessas duas. Muito bom. Porque foi só quando eu obedeci a Deus que ele me mostrou o que ele queria que eu fizesse. Muito bom. Quando eu obedeci, ele falou, toca o Emaús, Tom. Tá bom, vou tocar. O Emaús é missionário, então você vai abençoar missionários. Tá bom, então vou abençoar. Você vai fazer produtos bons de qualidade. Tá bom, vou fazer. E aí o propósito foi se abrindo, foi se adquirindo, E aí vem os traquejos, né? Dentro dessa história, tudo vem automático. Como você relacionar com as pessoas, o que você fazer, lugar para lugar. Deus ele vai te direcionando como se fosse acréscimo, né? Se eu pudesse mudar um versículo na Bíblia, eu mudar assim, buscar primeiro a obediência e o propósito em Deus, para que as demais coisas te sejam acrescentadas, né? Quando você descobre o que é obedecer e ter o propósito em Deus, você começa a construir o que é o reino dele. E é basicamente isso que o texto quer dizer lá de Mateus 16:33. 16:33. Né? É exatamente isso. É você fazer a vontade dele, obedecer a ele, que o resto ele vai suprir. Ele vai dar tudo aquilo que você precisa. Mas você sabe que é uma parada que é muito difícil a gente fazer o simples? Isso é. Arroz com feijão. Um arroz com feijão bem feito, você não precisa nem fritar uma carne, um ovo para acompanhar. Um feijão bem feito, com caldo bom, um arroz soltinho, com aquele alhinho que você sente o sabor do alho. Culinário aqui baixo. Não, quando é bem feito, você não precisa. Você amassa ali o feijãozinho ali, o caldinho com arroz, você come aquilo.
Você fica, nossa, que delícia. Se tiver uma farinha de mandioca para acompanhar, mas o básico a gente não quer fazer, irmão. Uhum. A gente quer inventar lasanha, tá ligado? A gente quer fazer, sei lá, coisas muito complexas. Então o segredo seria basicamente em você fazer o básico bem feito, com consistência, persistência, Todo paciência, todo dia, até que você vai chegar lá. Aí você pergunta, o que é o básico? Obedecer a Deus e entender o seu propósito aqui na Terra. Uhum. As duas coisas estão alinhadas. E hoje você, inclusive, né, Tom, tem sido um canal para ajudar essas pessoas também, por meio das suas redes sociais, por meio daquilo que você se comunica lá nas suas redes sociais também. Sim. Porque você já passou por esse caminho, né? Sim. E você teve pessoas que no seu caminho te ajudaram, Sim. te ensinando quais eram os passos que você deveria dar. E hoje você tem sido essa pessoa que tem ajudado pessoas que têm o desejo de construir a sua marca, de ter aí também a sua marca missionária hoje no comércio, né? Pessoas que estão começando com essa parte de produção, de camisetas, né? Roupas, enfim. Você sabe todo esse caminho, né? Então, é importante que as pessoas entendam que na nossa trajetória de construção de sucesso com uma marca, com um produto, com um serviço, a gente sempre vai ter pessoas que vão nos auxiliar. Sim. E hoje você tem sido essa pessoa que tem auxiliado outras pessoas lá nas suas redes sociais. Inclusive, pelo que eu me lembro e a gente conversou aí, tem coisas boas vindo por aí pela frente, né? Onde você vai também ter mais uma forma de você auxiliar essas pessoas por meio de cursos online, ajudando essas pessoas para que elas também possam entender como foi que você conseguiu construir isso e dando passo a passo para elas, para facilitar, né? Porque às vezes o que falta é um método, né? O que falta é um passo a passo. Ter alguém ali que vai pegar na sua mão, vai te conduzir, vai mostrar onde é que estão os buracos e vai te orientar para que você possa tomar decisões mais assertivas. E esse é algo que tem aí no seu radar para 2023 também, né? Construir marcas de sucesso é simples. A minha definição de sucesso não é o que muitos pensam que é. O sucesso para mim é quando eu vejo a alegria da pessoa consumindo a minha marca. Mas não é uma marca. Construir marcas não quer dizer que é uma marca de roupa. Às vezes a pessoa tem um sonho. Então, eu mexo com culinária. Tom, eu faço a melhor coxinha da sua vida. Putz, sério, eu adoro coxinha. Vamos provar ela. Aí eu vou e provo aquela coxinha e falo, nossa, isso aqui... Vamos fazer a coxinha missionária? Vamos. Então a gente entende hoje que os caminhos que a gente trilhou servem para qualquer coisa. Servem para qualquer ramo. Ah, o cara tem um consultório de odontologia. Serve. O cara tem um salão de beleza. Serve. O cara tem uma marca de comida japonesa, serve para qualquer coisa. O cara tem um serviço, serve para o serviço também. Porque são coisas básicas que a gente vai aplicando no nosso dia a dia, que muitas vezes as pessoas não têm noção ou consciência de como aplicar aquilo. E quando a gente consegue aplicar, cara, na vida das pessoas, a mente delas explode de um jeito, você não tem noção. E mais do que tudo é a consistência. Porque ela vai perceber que é como se o sucesso é como se você entrasse dentro de um avião. Se ele entra dentro de um avião, a primeira parte que você sente um calafrio é quando ele sobe só. Porque quando ele está subindo, você não percebe ele voar. O sucesso é a mesma coisa. Quando você está subindo, você não percebe. Você está fazendo outras coisas, você está sentado, você está trocando ideia, você está trabalhando, você está estudando, você está vendo um vídeo, um filme. Você só está lá em cima, você já está lá em cima, você está voando. O sucesso é a mesma coisa. Você não percebe que você subiu. Você só vai perceber quando o avião descer. Aí você vai perceber que ele caiu, que ele pousou em terra.
que eu quero dizer com isso? Quando você está focado em construir a sua marca, construir as coisas que você quer fazer, o sucesso é consequência. Uhum. Se você está querendo focar, não, quero só sucesso, o avião nunca sobe. Uhum. Então a gente entendeu por muito tempo, nesses quase 8 anos aí de Emaús, nesses quase 20 anos aí de caminhada profissional como design gráfico, publicitário, produtor cultural, enfim, títulos e mais títulos, que a gente faz tudo e não faz nada, conhece alguns caminhos que podem dar... Olha, para você ter uma ideia, eu monto muito stand, e nos stands, até um amigo meu falou, Tom, faz o show do Tom. Eu monto stand, tem 2 araras aqui assim, eu fico meio que pendurado nelas assim, dobrando camiseta, e chegam as pessoas assim, pra resenha, pra trocar uma ideia, e elas falam, o que você faz? Ah, eu faço isso. Você já pensou em fazer aquilo? Ah, não, então faz assim, pega assim, monta o Instagram aqui, vem por aqui, joga de lá, vem, faz isso, depois você me fala. Passa 2 meses, a pessoa tá voando. E uma coisa tipo de 1 minuto, 2 que eu falei com ela. Então assim, a gente carrega essa energia e sabe como distribuir isso. E vamos pra cima. 2023 é o ano. Olha aí, então se prepara que tem coisa boa chegando aí. Esse foi o show do Tom, pessoal. Eita! Esse foi o nosso podcast especial aí com o Tom, onde nós aprendemos sobre a marca Emaús e tudo aquilo que ela carrega. E hoje nós aqui do Espiritualmente Podcast também fazemos parte dessa trajetória e queremos andar de mãos dadas com Emaús e ajudar a Emaús a cumprir esse propósito. A gente está junto nessa caminhada, vamos ser missionários e vamos compartilhar essa marca para o maior número de pessoas possível, para que ela possa cumprir esse propósito tão lindo que ela tem de levar a mensagem do reino e transformar a vida das pessoas como ela tem transformado. E eu tenho certeza que é só o começo, que o melhor ainda está por vir. Amém. Existe um mundo inteiro aí a ser alcançado. Londres, Nova York, vamos para onde mais? Quais são os lugares aí que você falou que você queria estar? Talvez Paris, Bangladesh, Tóquio. E o mundo inteiro, meus amigos. Berlim, tem muito lugar. Berlim é um bom lugar. Talvez Orlando é a capital, tá quase... Tá quase o Brasil. Quase lá. o Brasil, né? Quase o Lula sendo presidente lá. Né? Colônia brasileira. Então, meus amigos, a gente vai ver falar muito sobre essa marca ainda no mundo inteiro, porque a gente sabe que esse é o nosso ID, né? Esse é o nosso chamado pelo mundo inteiro. Então a gente vai ver essa marca chegando no mundo inteiro. Agora, antes da gente ir para a reta final, Tom, tem uma coisa que a gente pede aqui para as pessoas que participam do nosso podcast, que é deixar a sua mensagem para o mundo. Então, olhando para aquela câmera ali, qual é a mensagem que o Tom gostaria de deixar para o mundo? Pode ficar à vontade. Olha, não viva só por viver. Não viva só por viver e não viva fazendo peso na terra. Não faça isso. Aprenda a obedecer a Deus e aprenda a cumprir o seu propósito aqui na terra. Sua vida, quando você aprender esses 2 conceitos, sua vida vai deslanchar, você vai obter sucesso em tudo que você fizer. Eu acho que sim, faz um simples bem feito. Um feijão com arroz bem feito. Você fazendo isso, você vai descobrir novas formas de viver. Você vai descobrir coisas que você não sabia fazer. E procure mentores. Ande com pessoas melhores que você, mais altas que você. Se você andar com pessoas piores que você vai ser puxado para baixo sempre. Se você andar com pessoas negativas, você vai ser uma pessoa negativa sempre. Então ande com pessoas acima da média. Procure andar com essas pessoas. Procure aprender com essas pessoas. Tá bom? É isso. Deus abençoe você e muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Então nós vamos ficando por aqui agora. Eu quero
que o Tom fale um pouquinho aonde é que o pessoal encontra você nas suas redes sociais, como é que eles acessam os seus materiais, seus conteúdos, como que eles te conhecem, como que eles vê lá você no CrossFit, como que eles encontram o Instagram do Emaús para eles acessarem lá. Fala um pouquinho mais. Ó, o Instagram do Emaús é coletivo_Emaús. Coletivo_Emaús. Para você efetuar, para você conhecer suas novas camisetas, você vai lá no www.coletivoemaús.com. Lá você vai ver que a gente envia para o Brasil inteiro. Corre lá, escolhe a sua e seja feliz. E o meu Instagram pessoal é o Tom do Emaús. Tom com M de Maria. Tom com M de Maria. Tom do Emaús. Beleza? Segue lá, acompanha a gente nessa saga de vida saudável que a gente tá aí. E nós temos aqui um cupom de desconto que é o Espiritualmente 12, que vai oferecer para você 12% de desconto na sua nova camiseta, como o próprio Tom falou. Então, essa vai ser a sua nova coleção de vida. 12% de desconto com o cupom Espiritualmente 12. É só escrever lá, Espiritualmente 12, que você vai ter um cupom de desconto e você vai ter acesso à sua nova coleção, à sua nova camiseta, tá bom? Então, eu quero deixar aqui o meu grande abraço para todos vocês. Vai lá, pega a sua camiseta nova com um cupom de desconto Espiritualmente 12, compartilhe com mais pessoas esse podcast para que mais pessoas possam estar fazendo parte dessa missão, dessa obra missionária junto com o Tom. E agora nós aqui do Espiritualmente Podcast também vamos compartilhar com o máximo de pessoas para que essa missão se cumpra não só pelo Brasil, mas também por todo o mundo. Então corre lá, adquira sua nova camiseta com 12% de desconto. Nós vamos ficando por aqui. Você já sabe onde me encontrar, Douglas Brasil ID. Entra lá na nossa comunidade, que esse cupom de desconto vai estar disponível lá dentro da nossa comunidade também. Você tem aqui o QR Code, você tem aqui também o link na descrição que você pode clicar, que vai direto para você comprar e adquirir a sua nova camiseta e investir e fazer a sua contribuição nessa obra missionária. Então, não perca mais tempo, já corre lá e adquira a sua. Entra para a comunidade, o Tom vai estar lá dando dicas de livros que fizeram parte da trajetória dele. Sim. No processo todo aí de construção dessa marca de sucesso que foi e é a Emaús, e você pode ir lá pegar as dicas de livros e tá um pouco mais perto do Tom lá também e ter esse relacionamento não só com o Tom, mas com todos os outros especialistas que já passaram lá na nossa comunidade Espiritualmente. A comunidade é gratuita, você não paga nada, tem cupom de desconto lá dentro, tem um monte de bônus exclusivos para os nossos assinantes, né, pro pessoal que tá lá dentro, pros nossos participantes da comunidade. Então corre lá pra dentro, é gratuito, você não paga nada. E vem aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho aqui pra se inscrever e no botãozinho do lado, no sininho, pra você ser notificado pra todo novo episódio que for ao ar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe, até o nosso próximo Espiritualmente Podcast. Tchau!